Agora vamos para um caso clínico positivo, que é aquele que você terá um bom feedback do teu cliente e também você verá esses tipos de falhas, que é normal, é comum. Muitas vezes a cliente vai chegar até o seu consultório dizendo que a virilha ou a meia perna dela está cheia de falhas. Ela pode muitas vezes dizer que você não aplicou naquela área onde o pelinho está nascendo, e é aí que você tem que avisá-la, informá-la que os pelos eles não nascem na mesma fase de crescimento. Então, alguns você vai eliminar naquela sessão e outros não. E é por isso que é necessário as 10 sessões. Então, você tem que deixar muito claro para sua cliente. Então, essas falhas diz respeito à fase do pelo que você atingiu naquela aplicação. E esses pelos que ainda nasceu são os pelos que já iriam nascer mesmo devido à fase de crescimento desses pelinhos ali daquela região. Então é extremamente normal, não se assuste se caso for a sua primeira vez ou se você está começando agora. As suas clientes, elas vão falar para você sobre as falhas. E isso você tem que explicar que é um resultado legal, que é um resultado positivo. Não diga a elas que você fez algo errado, nada disso, porque não é assim. Nós precisamos respeitar a nossa fisiologia. Então, os pelos, eles vão nascer mesmo e outros não. Então, você precisa explicar para ela de uma forma bem sucinta, bem objetiva, assim como eu explico aqui no vídeo. Você tem que saber conversar com a cliente. Então, nas primeiras sessões, você vai observar essas falhas. Ao longo das sessões, a pele já vai ficando assim, dessa forma, com um aspecto mais saudável, liso, sem pelos. Mas, a princípio, até por volta da 5ª sessão, as falhas elas estarão ali presentes de uma forma mais visível. E depois essas falhas vão se espaçando, a pele vai ficando totalmente sem pelos. E até a 10ª sessão, veja bem o jeito que fica. Fica sem pelinhos, com os poros dos pelinhos fechados, a pele lisa, sem foliculite. Então, você pode sim explicar para a tua cliente na anamnese a forma que vai ficar a virilha dela ou a meia perna. Você pode citar exemplos como essas fotos para a sua cliente. E ela vai gostar bastante aí do início do tratamento até o final. Agora vamos para um caso clínico negativo. O que seria o caso clínico negativo? É aquele onde ocorre uma intercorrência. Isso é inevitável, muitas vezes você vai passar por isso, muitas vezes não, é bem provável que você passa ao longo da sua carreira e profissional. É muito difícil alguém nunca ter tido uma intercorrência. Tá? Eu estou usando esse caso clínico, que é um caso que foi muito repercutido aí, que foi no espaço laser, que infelizmente ocorreu um tipo de queimadura na pele dessa cliente. E veja bem a forma que ficou esbranquiçado. Provavelmente essa foto, ela tem em torno de umas 4 semanas da aplicação, porque após a aplicação, quando tem esse tipo de efeito, a pele vai ficando avermelhada, logo depois forma uma casquinha, como se fosse um machucado, e depois a pele fica esbranquiçada. Isso é muito ruim, tanto para o profissional quanto para a cliente, porque imagina a autoestima dessa cliente ao ver que a pele dela ficou dessa forma. Isso leva muito tempo, em torno de 6 a 1 ano, para a pele voltar a ser normal, ali, a tonalidade normal. Então, o máximo que você puder evitar esse tipo de intercorrência, você precisa evitar, porque aqui a cliente ela vai ter que fazer o tratamento medicamentoso, caso ela sinta dor, uso tópico de pomadas para clarear, e depois também, em alguns casos, que eu imagino que foi o caso dessa cliente, as terapias a laser. Volta sim a tonalidade natural da pele, porém leva-se muito tempo, e até lá pode acontecer de o profissional levar alguns processos. Então você precisa tomar muito cuidado, tanto com o equipamento quanto com a sua programação. Lembre-se sempre, quando você for traçar um protocolo para aquela cliente, ao notar que a pele dela é um fototipo 3,
você precisa acompanhar a sensibilidade dessa cliente, sempre perguntando se está muito quente, como que está a aplicação, usar os parâmetros corretos, com proteção, evite ao máximo. E se for preciso, reduza a intensidade do equipamento, usa a fluência, reduza, mas não coloque intensidades altas quando a paciente principalmente já teve casos de queimadura. Isso é muito importante. Eu gosto de dizer que nem sempre é o profissional que fez o protocolo errado, mas talvez o equipamento ele teve uma oscilação de energia. Isso fez com que ocorresse essa queimadura. Mas, como eu disse, não dá para saber ao certo. Eu tive casos de profissionais, de amigos da área que fizeram os protocolos corretos ali, adequados, e ainda assim ocorreu esse tipo de queimadura. Se você observar a pele dela, ela é uma morena clara. Ela não teria tido esse tipo de reação. Por isso que eu acho que pode ser o equipamento, como também, né, pode ser o protocolo que aquela profissional utilizou. Mas, como eu disse, reforçando, trace o protocolo correto. Se a cliente vier com algum histórico de queimadura, trace protocolos com proteção o máximo possível. Reduza a intensidade, começa mais baixo, mais leve e sempre perguntando a sensibilidade dessa cliente, ok? Aí você me pergunta, caso aconteça, o que eu devo fazer? Primeiro, você precisa dar todo o suporte para essa cliente. Você precisa explicar que aconteceu e infelizmente não tem o que fazer de imediato, mas que você vai dar todo o suporte necessário para que ela consiga aí ficar com a pele da forma natural como era antes. E aí você precisa entrar primeiro, se for em qualquer área do corpo, higienização, você precisa orientá-la, usar sabonetes líquidos e de preferência de glicerina, aquele que não tem álcool, que não possui nenhum outro componente químico. Segundo, você precisa ver se ela está sentindo dor, porque caso ela esteja sentindo dor, você precisa pedir para que ela vá ao médico, para que ele receite medicamentos para que reduza a dor e também, se caso estiver no processo inflamatório, para que ele trace protocolos ali para que ela evite a inflamação local. Depois, indicar hidratação com Bepantol ou Cicaplast. Eu gosto de usar esses dois a princípio no começo ali do tratamento. Depois que a pele formar ali uma casquinha, que ela estiver naquele processo de cicatrização, eu gosto de receitar algum clareador. Tem o da Bioderma, que é muito bom, que você pode estar indicando ele, ou você pode começar fazendo produtos naturais como o rosa mosqueta juntamente com o Bepantol. Você pode ir fazendo essa misturinha, mas tudo vai depender também do grau que foi essa queimadura. Porque você pode, se for o grau mais leve, você pode começar a fazer esses tratamentos em casa, de acordo com o que eu estou passando aqui. Mas se tiver num processo mais agudo, uma queimadura mais séria, você precisa indicar ela para um tratamento médico. Isso vai muito ali do tipo de queimadura e da extensão, porque se for queimadura pequena, você pode, com apenas esses processos que eu falei para vocês, essas etapas que você consegue pedir para ela fazer em casa, você consegue já em 2 semanas já ir reduzindo ali esse problema de queimaduras. Mas se for em áreas grandes, queimaduras maiores, eu recomendo você primeiro passar por um dermatologista para dar mais segurança para essa cliente.